Aline não sabia que a empresária arrogante e cruel que a humilhava diariamente há 3 anos na academia de dança era na verdade Margarete Silveira, sua mãe biológica que a havia abandonado em um orfanato aos 2 meses de idade e agora possuía uma fortuna de milhões de reais construída através de uma rede de estúdios de dança de luxo. Quando finalmente descobriu a verdade durante uma discussão explosiva onde Margarete ameaçou demiti-la por insubordinação artística, já era tarde demais. A Aline havia passado anos sendo psicologicamente destruída pela própria mulher que deveria tê-la protegido e amado incondicionalmente. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas sua compreensão sobre identidade e pertencimento, mas transformaria uma comunidade inteira através do poder da dança como ferramenta de cura e empoderamento social. Mas para entender como chegamos a esse momento devastador, precisamos voltar ao início da história de Aline, quando ela ainda acreditava que talento e dedicação eram suficientes para conquistar reconhecimento no mundo artístico. Aos 28 anos, Aline Ferreira acordava todos os dias às 5 da manhã em sua kitnet minúscula no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A rotina era sempre a mesma: alongamento de 30 minutos no espaço apertado entre a cama e a parede, banho rápido, pão com margarina e café preto, e a caminhada de 40 minutos até o estúdio Silveira Dance Academy, onde trabalhava como professora assistente de dança contemporânea desde os 25 anos. O salário de R$ 2.500 mal cobria aluguel, alimentação básica e os materiais necessários para suas aulas, mas Aline persistia porque dançar era a única coisa na vida que fazia sentido para ela. O estúdio Silveira ocupava 3 andares de um prédio sofisticado no bairro Moinhos de Vento, região nobre de Porto Alegre, e atendia exclusivamente clientes de classe alta, filhas de empresários, esposas de médicos, jovens de famílias tradicionais gaúchas que podiam pagar mensalidades de R$ 1.500 por aulas particulares de dança. Aline conhecia cada sala de aula, cada espelho, cada barra de apoio daquele lugar. Havia começado como faxineira aos 22 anos, depois foi promovida a recepcionista quando demonstrou educação e competência, e finalmente conseguiu posição de professora assistente quando uma das instrutoras principais percebeu seu talento natural para a dança. Margarete Silveira, a proprietária, havia permitido a promoção com relutância e sempre deixava claro que considerava Aline uma funcionária de origem humilde tentando subir acima de sua condição social. Margarete Silveira era uma mulher imponente de 52 anos, ex-bailarina profissional que havia construído um império de estúdios de dança depois de se casar com um empresário rico e depois se divorciar ficando com metade da fortuna do casal. Ela tratava funcionários como servos, demonstrava desprezo aberto por pessoas de classe social inferior e tinha obsessão doentia por manter padrões de excelência que na prática significavam excluir qualquer pessoa que não tivesse origem privilegiada. Margarete nunca perdia a oportunidade de humilhar Aline publicamente, criticava sua roupa, questionava sua técnica na frente de alunas, e constantemente insinuava que Aline não tinha classe suficiente para ensinar em um estúdio tão refinado. Aline havia crescido no Lar São Francisco, um orfanato administrado por freiras na zona norte de Porto Alegre. Não sabia nada sobre seus pais biológicos, apenas que havia sido abandonada no hospital quando tinha 2 meses e que nenhum parente havia aparecido para reclamá-la durante os 18 anos que passou sob cuidado da instituição. As freiras eram bondosas mas sobrecarregadas, cuidando de mais de 40 crianças com recursos limitados. Aline aprendeu desde cedo a ser independente, responsável, e a não esperar privilégios especiais de ninguém. Descobriu seu amor pela dança aos 12 anos, quando uma voluntária levou algumas meninas do orfanato para assistir a um espetáculo de balé no Teatro São Pedro. A experiência foi transformadora. Aline nunca havia visto nada tão belo e expressivo. Durante os 6 anos seguintes no orfanato, Aline praticou dança sozinha, usando vídeos emprestados da biblioteca,
improvisando movimentos no pátio, e sonhando com o dia em que teria recursos para frequentar aulas profissionais. Quando saiu do orfanato aos 18 anos, conseguiu trabalho como doméstica para pagar um curso técnico noturno em administração, mas nas horas vagas continuava dançando. Aos 20 anos, juntou coragem para se inscrever em aulas de dança contemporânea em um estúdio popular do centro da cidade. O professor, Carlos Mendes, imediatamente reconheceu seu talento natural e a encorajou a buscar treinamento mais avançado, mesmo sabendo que ela não tinha recursos financeiros. Foi Carlos quem recomendou Aline para a vaga de faxineira no Estúdio Silveira quando ela completou 22 anos. Aline, você precisa encontrar uma forma de ficar perto da dança profissional, mesmo que inicialmente seja como funcionária, disse Carlos. Seu talento é excepcional, mas precisa de ambiente adequado para se desenvolver. A estratégia funcionou parcialmente. Aline conseguiu observar aulas avançadas, aprender técnicas sofisticadas e gradualmente demonstrar competência que lhe garantiu promoções. Mas o preço emocional foi devastador, 3 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe por Margarete e algumas alunas que reproduziam a atitude elitista da proprietária. A situação se tornou ainda mais dolorosa quando Aline percebeu que tinha talento superior à maioria das alunas pagantes, mas nunca seria reconhecida adequadamente devido ao preconceito de classe. Via meninas com técnica medíocre sendo elogiadas e encorajadas por Margarete, ou ela própria, apesar de demonstrar habilidades excepcionais, recebia apenas críticas e desprezo. Aline começou a questionar se seu sonho de se tornar dançarina profissional era realista ou apenas ilusão de alguém que não conhecia seu lugar social. A autoestima, já fragilizada pelos anos no orfanato, foi sistematicamente destruída pela hostilidade constante do ambiente de trabalho. O isolamento social era total. Aline não se relacionava com as alunas ricas porque era tratada como funcionária inferior, e não conseguia manter amizades fora do estúdio porque trabalhava 6 dias por semana e não tinha recursos para atividades sociais. Sua vida se resumia ao triângulo kitnet estúdio mercado, com raros momentos de prazer que vinham apenas quando dançava sozinha em casa, imaginando apresentações que nunca faria para plateias que nunca teria. Aos 28 anos, Aline se sentia presa em uma vida que estava muito longe de seus sonhos originais, mas não conseguia visualizar alternativas realistas para mudar sua situação. Mas o que Aline não sabia era que essa descoberta devastadora sobre sua verdadeira identidade mudaria não apenas sua compreensão sobre o próprio passado, mas revelaria uma força interior que ela desconhecia possuir e uma vocação para usar a arte como ferramenta de transformação social que beneficiaria centenas de pessoas em sua comunidade. Aline havia sido abandonada no Hospital Mãe de Deus quando tinha apenas 2 meses de vida, envolvida em uma manta simples com um bilhete que dizia apenas por favor, cuidem dela. Eu não posso. Durante os primeiros 18 anos de sua vida, esse foi todo o conhecimento que ela teve sobre suas origens. As assistentes sociais e freiras do Lar São Francisco tentaram localizar a família biológica durante os primeiros anos, mas nunca encontraram pistas concretas. Aline cresceu sabendo que havia sido rejeitada desde muito pequena, e essa ferida de abandono moldou profundamente sua personalidade. Ela se tornou uma criança excepcionalmente obediente e esforçada, sempre tentando merecer o amor e cuidado das pessoas ao seu redor através de comportamento perfeito e dedicação excessiva. Durante a infância no orfanato, Aline se destacava por 2 características marcantes: sua bondade natural com crianças menores e seu talento artístico precoce. Ela ajudava espontaneamente as freiras a cuidar dos bebês, demonstrando paciência e carinho incomuns para uma criança, e desde 5 anos criava pequenas coreografias e apresentações para entreter os outros órfãos durante festas e comemorações. As freiras perceberam rapidamente que Aline tinha algo especial para movimento e expressão corporal, mas não tinham recursos para investir em treinamento artístico profissional.
O máximo que conseguiam era permitir que ela participasse de atividades culturais gratuitas oferecidas por voluntários ocasionais. A adolescência de Aline foi marcada pela intensificação de dois sentimentos contraditórios: crescente paixão pela dança e crescente consciência sobre suas limitações econômicas. Aos 12 anos, após assistir ao espetáculo de balé no Teatro São Pedro, Aline passou a dedicar todas as horas livres à prática de dança. Criou uma rotina rigorosa de exercícios no pátio do orfanato, estudava revistas de dança que conseguia emprestadas da biblioteca, e sonhava constantemente com apresentações profissionais. Mas aos 15 anos, quando começou a entender melhor como funcionava o mundo artístico, percebeu que dança profissional exigia investimentos financeiros substanciais em aulas, figurinos e apresentações, recursos que uma órfã nunca teria acesso. A saída do orfanato aos 18 anos foi simultaneamente libertadora e aterrorizante para Aline. Pela primeira vez na vida, ela tinha autonomia completa sobre suas decisões, mas também responsabilidade total por sua sobrevivência. Conseguiu trabalho como doméstica na casa de uma família de classe média alta, onde trabalhava de segunda a sábado em troca de salário mínimo, moradia em pequeno quarto nos fundos da casa, e alimentação. A família era educada mas distante, tratando Aline como funcionária competente mas nunca demonstrando interesse pessoal por sua vida ou aspirações. Durante 2 anos, Aline economizou centavo por centavo para conseguir alugar uma kitnet própria e ter independência total. O primeiro contato real com dança profissional veio aos 20 anos, quando Aline finalmente juntou coragem e dinheiro suficiente para se inscrever em aulas no Centro de Dança Popular, um estúdio modesto no centro de Porto Alegre que oferecia preços acessíveis para pessoas de baixa renda. Carlos Mendes, o proprietário e instrutor principal, era um ex-bailarino profissional que havia decidido democratizar o ensino de dança após carreira bem-sucedida em São Paulo. Desde a primeira aula, Carlos percebeu que Aline possuía a combinação rara de talento natural, disciplina excepcional e expressividade emocional profunda que não podia ser ensinada, apenas desenvolvida. Durante 2 anos estudando com Carlos, Aline experimentou pela primeira vez na vida o que significava ter mentor genuinamente interessado em seu desenvolvimento. Carlos não apenas ensinou técnicas avançadas de dança contemporânea, mas também conversou extensamente com Aline sobre possibilidades de carreira, desafios da vida artística e estratégias para superar limitações econômicas sem comprometer integridade artística. Foi Carlos quem sugeriu que Aline procurasse trabalho em estúdios mais sofisticados, não porque desprezava seu próprio ambiente, mas porque reconhecia que o talento de Aline merecia exposição a níveis mais altos de exigência técnica e artística. A transição para o estúdio Silveira representou choque cultural brutal para Aline. Após anos no orfanato e 2 anos em ambiente democrático com Carlos, subitamente se viu em espaço onde classe social determinava valor pessoal. As alunas do estúdio eram mulheres que nunca haviam precisado trabalhar para sobreviver, que tratavam dança como hobby sofisticado em vez de paixão vital, e que consideravam funcionários como Aline praticamente invisíveis. Margarete estabeleceu desde o primeiro dia que Aline deveria conhecer seu lugar, poderia observar aulas quando não estivesse limpando, mas nunca deveria presumir que estava no mesmo nível das alunas pagantes. A humilhação mais dolorosa aconteceu durante o 2º ano de Aline no estúdio, quando ela ousou sugerir correção técnica para uma das alunas durante um ensaio. A jovem, filha de empresário conhecido, reclamou para Margarete que a funcionária estava sendo insolente. Margarete convocou Aline para uma conversa privada devastadora. Você precisa entender que nasceu em circunstâncias diferentes das nossas alunas. Elas pagam para estar aqui, você é paga para servir. Nunca esqueça essa distinção. A partir daquele dia, Aline internalizou profundamente a mensagem de que seu valor como pessoa estava condicionado à sua utilidade como funcionária.
Apesar da hostilidade constante, Aline permaneceu no estúdio porque era o único lugar onde podia observar dança de alto nível e ocasionalmente praticar em horários vazios. Ela desenvolveu estratégias de sobrevivência emocional. Chegava mais cedo para ter alguns minutos sozinha nas salas de aula, levava caderno onde anotava observações técnicas que fazia durante as aulas, e praticava em casa os movimentos que aprendia observando. Gradualmente, sua técnica se tornou superior à maioria das alunas regulares, mas isso apenas aumentava a hostilidade que enfrentava, porque evidenciava a injustiça do sistema baseado em pagamento em vez de mérito. O isolamento emocional se intensificou quando Aline percebeu que estava apaixonada por dança de uma forma que as alunas ricas nunca experimentariam. Para elas, dança era atividade social elegante. Para Aline, era necessidade emocional vital, forma de processar sentimentos, e única conexão com o senso de identidade e propósito. Essa diferença de motivação criava abismo intransponível entre Aline e o ambiente do estúdio. Ela se sentia como estrangeira observando de fora uma cultura que valoriza a dança apenas como símbolo de status social. A situação se tornou ainda mais complexa quando algumas das alunas mais jovens começaram discretamente a pedir conselhos técnicos para Aline, reconhecendo sua competência superior apesar da posição social inferior. Essas interações precisavam ser mantidas em segredo porque Margaret punia severamente qualquer confusão de hierarquia no estúdio. Aline se encontrava em posição paradoxal, tecnicamente mais competente que a maioria das pessoas ao seu redor, mas socialmente proibida de demonstrar ou compartilhar seu conhecimento abertamente. Nos 3 anos trabalhando no estúdio, Aline havia desenvolvido resiliência emocional excepcional para suportar humilhação constante, mas também havia internalizado crenças profundamente limitantes sobre seu valor pessoal e possibilidades futuras. Ela acreditava que nascimento determinava destino, que pessoas como ela deveriam ser gratas por qualquer oportunidade, e que sonhos artísticos eram luxos reservados para pessoas com privilégios econômicos. Essa mentalidade de escassez impedia Aline de buscar alternativas ou reivindicar reconhecimento que merecia. Enquanto Aline permanecia ali, cercada pelos destroços de sua autoestima, não podia imaginar que a descoberta chocante sobre sua verdadeira identidade forçaria uma reavaliação completa de tudo em que acreditava sobre si mesma, suas origens e suas possibilidades de futuro, revelando força interior e liderança natural que haviam sido suprimidas por anos de condicionamento social destrutivo. O primeiro sinal de que algo extraordinário estava para acontecer surgiu numa tarde de quinta-feira, quando Aline estava organizando os armários de figurinos e ouviu uma conversa telefônica entre Margaret e seu advogado sobre questões de herança. Margaret falava de forma agitada sobre resolver pendências familiares antigas e mencionou especificamente uma data, 15 de março de 1996, que coincidia exatamente com o dia em que Aline havia sido abandonada no hospital. O coração de Aline disparou, mas ela tentou convencer-se de que era apenas coincidência. No entanto, fragmentos da conversa continuaram ecoando em sua mente, aquela situação de 28 anos atrás, documentos que comprovam, resolução definitiva antes que alguém descubra. Nos dias seguintes, Aline começou a prestar mais atenção aos detalhes pessoais sobre Margaret que nunca havia notado antes. Descobriu através de conversas casuais com outras funcionárias que Margaret havia tido uma crise pessoal na década de 1990, um período que ela nunca mencionava publicamente. Uma faxineira mais antiga comentou que Margaret havia desaparecido por alguns meses em 1996, alegando problemas de saúde, e voltado muito mais dura e focado exclusivamente nos negócios. As peças de um quebra-cabeças impossível começaram a se formar na mente de Aline, mas ela resistia à conclusão óbvia porque as implicações eram devastadoras demais para processar. A descoberta que mudou tudo aconteceu quando Aline estava limpando o escritório particular de Margaret e acidentalmente derrubou uma pasta de documentos pessoais.
Entre os papéis espalhados, viu uma certidão de nascimento com seu próprio nome, Aline Silveira Ferreira, e os nomes dos pais, Margarete Silveira como mãe e um homem desconhecido como pai. A data de nascimento, local e todos os detalhes coincidiam perfeitamente com as informações que Aline conhecia sobre si mesma. Por alguns segundos, ela ficou paralisada, incapaz de processar o que estava vendo. A mulher que a havia humilhado durante 3 anos, que a tratava como lixo humano, era sua mãe biológica. A confrontação inicial foi caótica e emocional. Aline segurou a certidão com mãos trêmulas e chamou Margarete, que estava revisando horários de aula na sala ao lado. Margarete, preciso falar com você sobre isso, disse Aline, mostrando o documento. A reação de Margarete foi de choque total, seguido rapidamente por negação raivosa. Onde você conseguiu isso? Você não tinha direito de mexer em meus documentos pessoais. Margarete tentou tomar a certidão de Aline, mas ela segurou firme. Sou sua filha, disse Aline, com voz que mal conseguia controlar. Você me abandonou e agora passou 3 anos me destruindo emocionalmente sem saber quem eu era. A revelação completa veio de forma brutal e sem compaixão. Margarete, confrontada com evidência irrefutável, decidiu contar a verdade de forma cruel e calculada para maximizar o sofrimento de Aline. Sim, você é minha filha biológica. E sim, eu soube quem você era desde o primeiro dia que apareceu aqui procurando trabalho, disse Margarete com frieza. Eu a reconheci imediatamente. Você tem exatamente a aparência que eu tinha na sua idade. A crueldade da revelação foi devastadora. Margarete havia conscientemente torturado psicologicamente sua própria filha durante anos, sabendo exatamente quem ela era. Se você está sendo tocado por esta história de revelações que transformam completamente nossa compreensão sobre identidade e relacionamentos, saiba que descobertas como esta acontecem em famílias reais, mostrando como segredos do passado podem impactar gerações. Histórias de Luz traz narrativas que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos e como verdades ocultas podem gerar transformações inesperadas. Inscreva-se para descobrir mais histórias sobre pessoas que encontraram força para superar traumas familiares e transformar dor em propósito. Margarete então explicou as circunstâncias do abandono com detalhes que cortaram ainda mais profundamente o coração de Aline. Eu tinha 24 anos, estava começando minha carreira como dançarina profissional, e engravidei de um homem casado que se recusou a assumir responsabilidade. Naquela época, ter filho solteira significava fim da carreira artística. Margarete revelou que havia mantido a gravidez em segredo, inventado uma viagem para o exterior e dado à luz em um hospital privado onde pagou para que não fizessem perguntas. Abandonar você foi decisão prática. Eu não podia permitir que um erro de juventude destruísse meus planos de vida. A parte mais dolorosa da revelação foi descobrir que Margarete havia monitorado discretamente a vida de Aline durante todos esses anos. Ela sabia que Aline estava no Lar São Francisco, sabia sobre seu talento para a dança, e havia até mesmo feito doações anônimas para o orfanato por culpa ocasional. Quando Aline apareceu procurando trabalho no estúdio, Margarete viu uma oportunidade de resolver definitivamente seus sentimentos conflituosos sobre o abandono. Eu queria provar para mim mesma que havia feito a escolha certa, disse Margarete. Se você fosse realmente especial, superaria as dificuldades e se destacaria mesmo sendo tratada mal. Se não conseguisse, confirmaria que não valia a pena ter sacrificado minha carreira. A reação imediata de Aline foi uma mistura de devastação emocional e raiva incontrolável. Durante 3 anos, ela havia internalizado as críticas e humilhações de Margarete como verdade sobre sua inadequação pessoal. Descobrir que era filha da própria pessoa que a torturava, e que essa tortura havia sido intencional e consciente, quebrou algo fundamental em sua psique.
Aline gritou, chorou, e por alguns minutos perdeu completamente o controle emocional. Você não é minha mãe, disse para Margarete. Mães protegem filhos. Você é apenas uma pessoa cruel que por acaso me deu à luz. Nos dias seguintes à revelação, Aline entrou em crise psicológica profunda. Ela não conseguia processar adequadamente a magnitude da traição, não apenas o abandono original, mas anos de abuso psicológico consciente por parte da pessoa que deveria ter instinto natural de protegê-la. Aline faltou ao trabalho por uma semana, ficando trancada em sua kitnet, tentando reorganizar sua compreensão sobre identidade, valor pessoal e relacionamentos humanos. Toda sua visão de mundo havia sido baseada na crença de que merecia o tratamento que recebia. Descobrir que esse tratamento era resultado de crueldade calculada forçou reavaliação completa de suas crenças sobre si mesma. A primeira mudança significativa na mentalidade de Aline aconteceu quando ela percebeu que, se Margarete havia mentido sobre sua inadequação, talvez tivesse mentido sobre muitas outras coisas também. Pela primeira vez em anos, Aline começou a questionar as mensagens negativas que havia internalizado sobre seu valor, suas capacidades e suas possibilidades. Se uma mulher capaz de abandonar e depois torturar a própria filha não era fonte confiável de avaliação pessoal, então talvez Aline fosse muito mais competente e valiosa do que havia sido condicionada a acreditar. A decisão mais importante que Aline tomou foi procurar Carlos Mendes, seu antigo professor, para conversar sobre a situação. Carlos ouviu toda a história com compaixão e depois ofereceu perspectiva que mudou fundamentalmente o rumo da vida de Aline. Aline, o comportamento de Margarete diz tudo sobre o caráter dela e nada sobre o seu valor como pessoa ou como dançarina, disse Carlos. Você precisa separar completamente a opinião dela de sua autoavaliação. E mais importante ainda, precisa decidir o que vai fazer com essa informação para construir a vida que realmente merece. O que Aline descobriu nos meses seguintes foi que a revelação devastadora sobre suas origens, embora inicialmente traumática, havia quebrado cadeias psicológicas que a mantinham presa em padrões autodestrutivos de pensamento e comportamento, liberando uma força interior e uma determinação que ela não sabia possuir. A transformação mais significativa na mentalidade de Aline começou 2 semanas depois, quando ela tomou a decisão corajosa de confrontar diretamente o sistema de valores que havia internalizado durante anos de abuso psicológico. Com orientação de Carlos, ela começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em traumas de abandono e abuso familiar, Dr. Fernanda Costa. As primeiras sessões foram extremamente difíceis porque forçaram Aline a confrontar não apenas a crueldade recente de Margarete, mas também décadas de condicionamento que a faziam acreditar que merecia tratamento inadequado. Dr. Fernanda ajudou Aline a entender que sua personalidade excessivamente submissa e sua necessidade desesperada de aprovação eram respostas adaptativas ao abandono precoce, mas que esses padrões poderiam ser mudados através de trabalho consciente. O primeiro passo prático rumo à transformação foi a decisão de Aline de deixar o Estúdio Silveira definitivamente. Isso exigia coragem extraordinária porque significava abrir mão da única fonte de renda estável que ela tinha, mas Dr. Fernanda a ajudou a perceber que permanecer em ambiente tóxico estava impedindo qualquer possibilidade de crescimento pessoal ou profissional. Carlos ofereceu apoio imediato, convidando Aline para trabalhar meio período em seu estúdio popular enquanto desenvolvia projeto próprio. Aline, você tem talento excepcional e agora finalmente está livre para usá-lo adequadamente, disse Carlos. É hora de descobrir quem você realmente é quando não está sendo sistematicamente destruída. Durante os primeiros meses trabalhando com Carlos, Aline redescobriu aspectos de sua personalidade que haviam sido suprimidos por anos. Longe da atmosfera de humilhação constante, ela começou a expressar opiniões artísticas, sugerir modificações em coreografias e demonstrar liderança natural que surpreendeu tanto Carlos quanto ela própria.
Mais importante ainda, Aline começou a perceber que sua experiência com sofrimento e superação havia lhe dado perspectiva emocional profunda que se traduzia em capacidade excepcional de ensinar dança como ferramenta de expressão e cura emocional, não apenas como técnica corporal. A inspiração para o projeto que mudaria a vida de Aline veio quando ela visitou uma escola pública no bairro onde havia crescido e viu adolescentes carentes que lembravam muito sua própria situação de vulnerabilidade social. Muitas meninas tinham histórias similares de abandono, abuso ou negligência familiar, e demonstravam os mesmos padrões de baixa autoestima e falta de perspectivas futuras que Aline havia experimentado. Doutor Fernanda, eu quero ensinar dança para essas meninas, mas não como hobby ou entretenimento, disse Aline durante uma sessão de terapia. Quero usar dança como ferramenta para ajudá-las a descobrir força interior que talvez nem saibam que possuem. Com o apoio de Carlos e orientação de Dr. Fernanda, Aline desenvolveu uma proposta para criar oficinas gratuitas de dança terapêutica em escolas públicas e centros comunitários da região metropolitana de Porto Alegre. A abordagem seria diferente de aulas tradicionais de dança, combinaria técnica corporal com exercícios de expressão emocional, autoestima e liderança. Aline usaria sua própria experiência de superação como exemplo inspirador, mas focaria principalmente em dar às participantes ferramentas práticas para desenvolver confiança, comunicação e senso de comunidade através do movimento e da arte. O primeiro obstáculo foi financeiro. Aline não tinha recursos para alugar espaços, comprar equipamentos, ou dedicar-se integralmente ao projeto sem outras fontes de renda. Carlos ofereceu seu estúdio para algumas oficinas, mas isso limitava muito o alcance do programa. A solução veio de forma inesperada quando Aline decidiu escrever uma proposta detalhada para organizações não governamentais e órgãos públicos que financiavam projetos sociais através da arte. O processo de escrever a proposta foi transformador para Aline. Pela primeira vez na vida, ela estava articulando uma visão clara sobre como usar suas habilidades para beneficiar outras pessoas, em vez de apenas tentar sobreviver ou impressionar alguém. A primeira aprovação de financiamento veio do Instituto Gaúcho de Arte e Inclusão Social, que ofereceu recursos suficientes para um projeto piloto de 6 meses em 3 escolas públicas diferentes. Aline ficou emocionada não apenas com o dinheiro, mas com o reconhecimento oficial de que sua ideia tinha mérito e potencial para impacto social real. Pela primeira vez desde a infância, Aline se sentia vista e valorizada por suas capacidades e visão, não apenas tolerada como funcionária útil. A aprovação do projeto marcou simbolicamente sua transição de vítima de abuso para líder de mudança social. A preparação para iniciar as oficinas exigiu que Aline desenvolvesse habilidades completamente novas: gestão de projetos, comunicação com educadores, desenvolvimento curricular e principalmente liderança de grupos de adolescentes com histórias traumáticas. Dr. Fernanda a ajudou a perceber que esses desafios eram oportunidades de crescimento, não obstáculos impossíveis. Aline, você já superou situações muito mais difíceis que organizar algumas oficinas de dança, disse Dr. Fernanda. A diferença agora é que você está escolhendo conscientemente sair da zona de conforto para crescer, em vez de sendo forçada a isso por circunstâncias externas. O desenvolvimento mais importante foi a transformação da autoestima de Aline. Através da terapia e do trabalho significativo, ela começou a desenvolver senso sólido de valor pessoal baseado em suas competências reais e contribuições concretas, não em aprovação externa ou comparação com outras pessoas. Aline percebeu que havia passado a vida inteira tentando merecer amor e reconhecimento através de comportamento perfeito, mas que valor humano genuíno vem de autenticidade, coragem e disposição para contribuir positivamente com o mundo ao redor. A descoberta mais surpreendente foi que Aline tinha talento natural para inspirar e liderar outras pessoas que haviam enfrentado dificuldades similares. Sua combinação de humildade, empatia genuína,
competência técnica e história pessoal de superação criava conexão imediata com adolescentes vulneráveis que normalmente resistiam a figuras de autoridade. Aline descobriu que poderia usar sua própria experiência de sofrimento como credencial para ganhar confiança de jovens que precisavam ver exemplos concretos de que transformação pessoal era possível. O momento mais transformador chegou quando Aline percebeu que não sentia mais raiva ou ressentimento em relação a Margarete. Não porque havia perdoado ou esquecido o abuso, mas porque havia encontrado propósito tão significativo que o passado traumático se tornou apenas contexto para seu trabalho atual, não definição de sua identidade presente. Aline entendeu que a melhor vingança contra quem tentou destruí-la era construir uma vida extraordinariamente significativa que beneficiasse outras pessoas em situações similares às que ela havia enfrentado. Mas Aline ainda não estava preparada para descobrir que suas oficinas de dança terapêutica se tornariam um modelo reconhecido nacionalmente de intervenção social através da arte, e que ela própria se transformaria na líder comunitária mais respeitada e influente da região metropolitana de Porto Alegre na área de desenvolvimento de jovens vulneráveis através de expressão artística. O momento de decisão crucial chegou 8 meses depois, quando Aline foi convidada para apresentar seu projeto de dança terapêutica na Conferência Nacional de Inovação Social através das Artes, realizada em Brasília. A convocação veio através do Dr. Roberto Andrade, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que havia acompanhado os resultados extraordinários das oficinas de Aline e queria apresentá-la como estudo de caso para políticas públicas nacionais. Para Aline, que havia passado de funcionária humilhada a líder reconhecida em menos de um ano, representar seu trabalho em âmbito nacional era tanto uma oportunidade única quanto um desafio aterrorizante que testaria completamente sua nova confiança e capacidade de liderança. A preparação para a conferência exigiu 2 meses de trabalho intensivo. Aline precisou documentar estatisticamente o impacto de suas oficinas, desenvolver metodologia replicável que pudesse ser implementada em outras regiões, e criar apresentação que convencesse formuladores de políticas públicas sobre a efetividade da dança como ferramenta de transformação social. Dr. Fernanda ajudou a superar a ansiedade relacionada a falar para audiências grandes e qualificadas, mentre Carlos ofereceu apoio técnico para filmar demonstrações das oficinas. Pela primeira vez na vida, Aline estava trabalhando em projeto que exigia todas suas habilidades, artística, emocional, intelectual e de liderança. Os dados que Aline coletou durante 8 meses de oficinas eram impressionantes e validavam completamente sua abordagem. Das 93 adolescentes que participaram do programa completo, 87% relataram melhoria significativa na autoestima, 78% demonstraram melhoria em notas escolares, e 65% se envolveram em outras atividades comunitárias pela primeira vez. Mais importante ainda, 12 jovens que haviam começado as oficinas com histórico de comportamento autodestrutivo não apresentaram nenhum episódio durante o período do programa. Os números provavam que dança terapêutica não era apenas atividade recreativa, mas intervenção social efetiva com resultados mensuráveis. O dia da apresentação em Brasília começou de forma tensa para Aline. Ela havia chegado na capital federal na noite anterior, mas não conseguiu dormir adequadamente devido à magnitude da responsabilidade. No centro de convenções, ela se deparou com a audiência de mais de 300 pessoas, secretários de educação estaduais, pesquisadores universitários, diretores de ONGs nacionais e representantes de fundações internacionais. Era a primeira vez que Aline falava para uma audiência tão qualificada e influente, e ela sentia o peso de representar não apenas seu próprio trabalho, mas milhares de jovens vulneráveis que poderiam se beneficiar de programas similares se sua apresentação fosse convincente. A apresentação de Aline durou 40 minutos e foi tecnicamente perfeita.
Ela começou contando sua própria história, não como desabafo emocional, mas como exemplo concreto de como experiências traumáticas podem ser transformadas em força para ajudar outras pessoas em situações similares. Em seguida, apresentou a metodologia de suas oficinas, explicando como combinava a técnica de dança com exercícios de expressão emocional, desenvolvimento de autoestima e construção de senso de comunidade. Os dados estatísticos que apresentou foram impressionantes, mas o que realmente impactou a audiência foram os vídeos de participantes das oficinas falando sobre transformações pessoais que haviam experimentado. A parte mais desafiadora da apresentação veio durante a sessão de perguntas, quando Aline precisou responder a questões técnicas sobre escalabilidade, sustentabilidade financeira e adaptação da metodologia para diferentes contextos regionais e culturais. Aline respondeu a cada pergunta com dados específicos, exemplos práticos e demonstração clara de que havia pensado profundamente sobre todos os aspectos de implementação. Sua preparação meticulosa e experiência prática permitiram que ela abordasse cada preocupação de forma convincente, mostrando que não era apenas artista talentosa, mas líder competente capaz de gerir projetos sociais complexos. O momento mais emocionante da conferência aconteceu quando o Dr. Maria Helena Cardoso, diretora do Instituto Nacional de Arte e Educação, disse: Aline, sua apresentação demonstra exatamente o tipo de inovação social que o Brasil precisa. Você transformou o trauma pessoal em metodologia que pode beneficiar milhões de jovens brasileiros. A declaração foi recebida com aplausos prolongados da audiência, e Aline percebeu que havia conseguido não apenas apresentar seu trabalho adequadamente, mas inspirar outras pessoas a considerarem abordagens similares em suas próprias áreas de atuação. Nos dias seguintes à conferência, Aline recebeu mais de 50 convites de organizações interessadas em implementar versões de seu programa em outros estados e regiões. O Ministério da Educação ofereceu financiamento para projeto piloto nacional. 3 universidades federais convidaram-na para desenvolver cursos de formação para educadores, e organizações internacionais manifestaram interesse em adaptar sua metodologia para outros países latino-americanos. Aline percebeu que havia cruzado uma linha invisível, de ativista local para influenciadora nacional reconhecida em política social através das artes. O clímax pessoal e profissional aconteceu quando Aline recebeu ligação da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, convidando-a para integrar Comissão Nacional sobre Políticas Públicas para Jovens Vulneráveis. Aline, sua experiência pessoal e competência técnica representam exatamente o tipo de liderança que precisamos para desenvolver políticas efetivas, disse a ministra. Gostaria que a senhora considerasse expandir seu trabalho para influenciar políticas nacionais de proteção e desenvolvimento de adolescentes em situação de risco. A conversa durou 1 hora e resultou em convite formal para Aline assumir posição consultiva no governo federal. A decisão mais difícil que Aline enfrentou foi escolher entre continuar focada no trabalho direto com jovens em Porto Alegre, onde havia construído relacionamentos profundos e via resultados imediatos de seus esforços, ou aceitar oportunidades em Brasília que permitiriam impacto muito maior em políticas nacionais, mas exigiriam afastamento do trabalho de campo que realmente amava. Aline levou 3 semanas para decidir, consultando o Dr. Fernanda, Carlos, e principalmente algumas participantes de suas oficinas sobre prós e contras de cada opção. A escolha final foi inovadora. Aline decidiu aceitar posição consultiva nacional, mas com condição de manter base operacional em Porto Alegre e continuar conduzindo oficinas regulares com jovens locais. Quero influenciar política nacional, mas nunca quero perder contato direto com pessoas que esse trabalho pretende beneficiar, explicou Aline para a ministra. Minha credibilidade como consultora depende de continuar aprendendo através da prática direta. A proposta foi aceita, criando um modelo inovador de consultoria governamental baseado em experiência prática contínua.
Mas a decisão de trabalhar simultaneamente em níveis local e nacional seria apenas o primeiro passo de uma transformação que estabeleceria Aline como uma das vozes mais influentes do Brasil sobre o uso das artes para desenvolvimento social e superação de traumas, criando impacto que transcenderia muito além de sua experiência pessoal de abandono e abuso. As primeiras consequências da apresentação de Aline em Brasília foram imediatas e transformadoras. Antes mesmo de voltar para Porto Alegre, ela havia recebido mais de 80 convites de organizações, universidades e governos estaduais interessados em implementar versões de seu programa de dança terapêutica. A Fundação Telefônica ofereceu financiamento de R$ 500 mil para a expansão nacional do projeto. 3 secretarias estaduais de educação solicitaram consultoria para desenvolvimento de políticas de arte e educação. E a Organização das Nações Unidas para a Educação manifestou interesse em estudar a metodologia de Aline como modelo para países em desenvolvimento. Em uma semana, ela passou de educadora local reconhecida para referência nacional em inovação social através das artes. A mudança mais significativa foi na autopercepção de Aline sobre suas capacidades e potencial de impacto. Durante anos, ela havia se visto como vítima de circunstâncias difíceis que conseguiu sobreviver através de persistência. Agora percebia que havia desenvolvido sabedoria, competência técnica e liderança natural que podiam beneficiar milhares de outras pessoas. O reconhecimento nacional validou não apenas seu trabalho específico, mas sua transformação pessoal de pessoa devastada por abandono e abuso em líder capaz de inspirar mudanças sociais significativas. Aline começou a se ver não como órfã que superou dificuldades, mas como especialista em transformação humana através da arte. O estabelecimento da posição consultiva no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos criou plataforma para Aline influenciar políticas públicas em escala nacional. Durante os primeiros 6 meses como consultora, ela coordenou o desenvolvimento de diretrizes nacionais para o uso de arte-terapia em programas governamentais de proteção a crianças e adolescentes vulneráveis. Suas recomendações foram incorporadas em programas federais que atendiam mais de 200 mil jovens anualmente, multiplicando exponencialmente o impacto de metodologias que ela havia desenvolvido inicialmente para pequeno grupo de participantes em Porto Alegre. A dimensão mais gratificante das consequências foi observar como ex-participantes de suas oficinas estavam replicando os mesmos princípios em suas próprias comunidades. Marina Santos, adolescente que havia começado o programa com histórico de depressão e isolamento social, se tornou monitora voluntária das oficinas e desenvolveu talento excepcional para trabalhar com crianças ainda mais novas. Júlia Medeiros, jovem que havia superado problemas familiares através da dança terapêutica, conseguiu bolsa integral para estudar educação física e planejava especializar-se em arte-terapia. Dezenas de histórias similares confirmavam que o trabalho de Aline estava gerando ciclo virtuoso de transformação que se expandia muito além de suas ações diretas. A transformação pessoal mais impressionante foi o desenvolvimento da confiança e presença de palco de Aline. A mulher tímida e insegura que durante anos havia aceitado humilhações silenciosamente se transformou em oradora eloquente e inspiradora, capaz de cativar audiências de centenas de pessoas e comunicar ideias complexas de forma acessível e emocional. Aline descobriu que sua experiência de sofrimento, quando processada adequadamente através de terapia e trabalho significativo, havia lhe dado autenticidade e profundidade emocional que tornavam suas apresentações extraordinariamente impactantes. O reconhecimento acadêmico começou quando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul convidou Aline para desenvolver curso de extensão sobre arte-terapia para populações vulneráveis, baseado em sua metodologia. O curso se tornou tão popular que foi expandido para programa de especialização completo, com Aline como coordenadora acadêmica. Professores universitários que inicialmente duvidaram da qualificação formal de uma ex-órfã sem diploma superior rapidamente reconheceram que sua experiência prática e resultados documentados eram mais valiosos que credenciais acadêmicas tradicionais.
Aline estava redefinindo critérios de expertise em sua área de atuação. A expansão nacional do programa criou rede de mais de 60 educadores treinados na metodologia de Aline, implementando oficinas similares em 15 estados brasileiros. Cada site adaptava os princípios básicos às necessidades específicas de suas comunidades, mas mantinha elementos centrais que Aline havia desenvolvido: combinação de técnica artística com desenvolvimento emocional, uso de histórias pessoais de superação como inspiração, e criação de ambiente seguro onde jovens vulneráveis podiam expressar traumas e descobrir força interior. A rede se tornou o sistema orgânico de apoio e troca de experiências entre educadores enfrentando desafios similares. Se você está acompanhando esta jornada de transformação de trauma pessoal em liderança social, saiba que histórias como esta mostram como experiências difíceis podem se tornar fonte de sabedoria e força para ajudar outras pessoas. Histórias de Luz traz narrativas inspiradoras sobre pessoas que encontraram propósito através do serviço aos outros, transformando dor em oportunidades de crescimento coletivo. Inscreva-se para descobrir mais histórias sobre como a arte pode ser ferramenta poderosa de cura e transformação social. A consequência mais inesperada foi o impacto na própria comunidade artística de Porto Alegre. O sucesso de Aline inspirou outros artistas locais a desenvolverem projetos sociais usando suas habilidades específicas. Músicos começaram programas de musicoterapia para idosos, atores criaram oficinas de teatro para pessoas com deficiência, e artistas visuais desenvolveram projetos de arte-terapia para comunidades carentes. Aline se tornou o catalisador inadvertida de movimento mais amplo de artistas gaúchos usando criatividade para benefício social. A mudança mais profunda aconteceu na relação de Aline com sua própria história familiar. O sucesso e reconhecimento que conquistou permitiram que ela processasse completamente o trauma de abandono e abuso sem precisar de validação externa ou vingança contra Margarete. Aline alcançou o estado de paz interior onde podia falar sobre suas origens difíceis sem raiva ou amargura, usando sua experiência como exemplo de superação que inspirava outras pessoas em situações similares. Ela havia transformado completamente a narrativa de sua vida, de vítima rejeitada para líder respeitada. A dimensão mais surpreendente das consequências foi como o trabalho de Aline estava influenciando pesquisa acadêmica sobre trauma infantil e arte-terapia. Universidades nacionais e internacionais começaram estudos longitudinais sobre a efetividade de sua metodologia, e pesquisadores de psicologia, educação e serviço social estavam usando seus programas como laboratórios para entender mecanismos através dos quais a expressão artística facilita a cura emocional e desenvolvimento de resiliência. A Aline havia se tornado involuntariamente pioneira em área emergente de conhecimento científico. Mas talvez a consequência mais significativa tenha sido a descoberta de que Aline havia desenvolvido um modelo replicável para transformar experiências traumáticas em liderança social, provando que pessoas que superaram adversidades extremas frequentemente possuem sabedoria e competência únicas para ajudar outras pessoas em situações similares, criando ciclos virtuosos de cura e crescimento comunitário. A revelação mais profunda sobre toda a jornada de Aline veio 3 anos depois, durante uma conversa transformadora com o Dr. Fernanda Costa em seu consultório. A psicóloga havia acompanhado toda a evolução de Aline desde os momentos mais sombrios até o reconhecimento nacional, e agora oferecia uma perspectiva que mudaria para sempre a compreensão de Aline sobre sua trajetória. Aline, você percebe que se tornou exatamente o tipo de mãe que sempre precisou ter, disse Dr. Fernanda. Através de seu trabalho com jovens vulneráveis, você oferece o amor incondicional, proteção e orientação que Margarete negou a você. Você curou sua ferida de abandono transformando-se na figura materna que milhares de adolescentes necessitam. Dr. Fernanda revelou então observações que havia coletado durante anos de terapia que Aline nunca havia percebido conscientemente.
Seu talento excepcional para conectar-se com jovens traumatizados não vem apenas de experiência compartilhada, explicou o Dr. Fernanda. Vem de uma capacidade maternal profunda que foi desenvolvida através do sofrimento, refinada pela terapia e canalizada através da arte. Você não é apenas educadora ou ativista, você é mãe simbólica para centenas de jovens que, assim como você, precisavam de alguém que acreditasse em seu potencial quando eles mesmos não conseguiam. A observação revelou dimensão da transformação de Aline que ela nunca havia articulado, mas que explicava a profundidade extraordinária de seu impacto. A compreensão completa da magnitude de sua transformação veio quando Aline recebeu o convite para integrar Conselho Nacional de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, posição que a colocaria entre as 50 pessoas mais influentes do Brasil na área de proteção e desenvolvimento de jovens vulneráveis. O convite representava reconhecimento oficial de que sua experiência pessoal de superação, combinada com competência técnica demonstrada, a qualificava para influenciar políticas nacionais que afetariam milhões de vidas. Aline aceitou a posição porque percebeu que era oportunidade de institucionalizar permanentemente as metodologias que havia desenvolvido. Durante os 2 anos seguintes como conselheira nacional, Aline coordenou a criação do Programa Nacional de Arte-Terapia para Jovens Vulneráveis, que estabeleceu padrões, financiamento e treinamento para a implementação de programas similares ao seu em todas as capitais brasileiras. O programa representou investimento federal de R$50 milhões anuais e criou infraestrutura permanente para atender mais de 1 milhão de crianças e adolescentes em situação de risco através de metodologias baseadas em arte e expressão criativa. Aline havia conseguido transformar sua inovação local em política pública nacional. A transformação pessoal de Aline durante esse período foi igualmente impressionante. Aos 35 anos, ela havia se tornado uma das mulheres mais respeitadas do Brasil em sua área de especialização, regularmente consultada por ministros de Estado, reitores universitários e diretores de organizações internacionais sobre questões de desenvolvimento social através das artes. Mas o que mais impressionava colegas e observadores era como Aline havia mantido humildade genuína e conexão emocional com o trabalho de base, nunca se distanciando das jovens que seu programa atendia diretamente. A dimensão mais significativa do estado final foi a descoberta de que Aline havia encontrado família escolhida através de seu trabalho. Ex-participantes de suas oficinas que haviam se tornado adultas mantinham contato regular. Várias se especializaram em áreas relacionadas ao trabalho de Aline, e algumas literalmente a consideravam figura materna em suas vidas. Marina Santos se tornou coordenadora regional do programa em Santa Catarina, Júlia Medeiros completou mestrado em arte-terapia e assumiu gestão das oficinas em Porto Alegre, e dezenas de outras jovens construíram carreiras significativas inspiradas pelo exemplo e orientação de Aline. Ela havia criado uma família profissional e emocional que preencheu completamente o vazio deixado pelo abandono original. Aline também desenvolveu relacionamentos íntimos saudáveis pela primeira vez na vida adulta. Aos 34 anos, iniciou relacionamento sério com o Dr. Ricardo Almeida, psicólogo social que trabalhava com populações carcerárias e compartilhava sua paixão por justiça social. O relacionamento era baseado em igualdade, respeito mútuo e valores compartilhados, tudo o que havia sido impossível quando Aline ainda carregava traumas não processados de abandono e abuso. Dr. Ricardo admirava profundamente o trabalho de Aline e oferecia apoio emocional que permitia a ela se dedicar intensivamente às responsabilidades nacionais sem sacrificar bem-estar pessoal. O aspecto mais extraordinário do estado final foi como Aline havia integrado completamente todas as dimensões de sua experiência, trauma, cura, competência profissional e liderança social, em identidade coerente e propósito de vida claro. Ela não negava ou minimizava seu passado difícil, mas havia transformado completamente o significado dessas experiências.
O abandono por Margaret não era mais fonte de dor, mas origem de sua capacidade excepcional de acolher jovens rejeitados. O abuso psicológico não era mais trauma limitante, mas fonte de sabedoria sobre como proteger outras pessoas de situações similares. A reconciliação final com sua própria história aconteceu de forma inesperada quando Aline recebeu carta de Margaret, 2 anos após assumir posição no Conselho Nacional. Margaret havia acompanhado discretamente o sucesso de Aline através de mídia e agora escrevia pedindo perdão pelo abandono e pelos anos de crueldade consciente. A carta era genuinamente arrependida e reconhecia que Aline havia se tornado muito mais do que Margaret jamais conseguiu ser. Aline respondeu com compaixão, mas também com clareza sobre limites. Ela perdoou Margaret completamente, mas deixou claro que não tinha interesse em relacionamento pessoal. O perdão não era para beneficiar Margaret, mas para liberar Aline completamente de qualquer energia emocional residual conectada ao passado. A realização mais profunda do estado final foi a compreensão de Aline de que havia encontrado forma de viver que utilizava plenamente todos os aspectos de sua personalidade e experiência. O trabalho como conselheira nacional utilizava sua inteligência estratégica e habilidades de liderança, as oficinas diretas com jovens alimentavam sua necessidade de conexão humana profunda, e a dimensão de políticas públicas permitia que ela criasse mudanças sistêmicas duradouras. Aline havia descoberto o equilíbrio perfeito entre realização pessoal e contribuição social. O estado final mais significativo foi a descoberta de que Aline havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ela própria teria precisado conhecer durante seus momentos mais difíceis, alguém que havia superado abandono e abuso, desenvolvido competência excepcional em área significativa, e dedicava sua vida a ajudar outras pessoas em situações similares. Aline havia se tornado a resposta para orações que milhares de jovens vulneráveis faziam todos os dias, pedindo por alguém que as compreendesse, acreditasse em seu potencial, e oferecesse orientação prática para transformar dificuldades em força. Mas talvez o aspecto mais extraordinário do estado final tenha sido a compreensão de que trauma, quando processado adequadamente através de terapia competente e canalizado através de trabalho significativo, pode ser transformado em sabedoria excepcional e capacidade de liderança que beneficia gerações futuras, provando que mesmo as experiências mais dolorosas podem gerar contribuições extraordinariamente positivas quando encontram pessoa disposta a transformar sofrimento pessoal em serviço dedicado ao bem comum. O impacto mais significativo do trabalho de Aline se manifestou 5 anos depois, quando um estudo independente da Fundação Getúlio Vargas revelou que jovens que participaram de seus programas de dança terapêutica apresentavam índices de conclusão do ensino médio 38% superiores à média nacional, redução de 52% em comportamentos de risco, e aumento de 67% na busca por educação superior ou cursos técnicos especializados. O estudo, que acompanhou mais de 2.000 participantes durante 3 anos, estabeleceu pela primeira vez base científica sólida para comprovar que a arte-terapia estruturada produz mudanças mensuráveis e duradouras em trajetórias de vida de adolescentes vulneráveis. Os dados validaram completamente a intuição original de Aline de que dança poderia ser ferramenta poderosa de transformação social. A repercussão internacional do modelo brasileiro criado por Aline se tornou evidente quando a Unesco aprovou resolução recomendando que países membros implementassem programas de arte-terapia para jovens vulneráveis baseados na metodologia desenvolvida no Brasil. Aline foi convidada para coordenar programa de assistência técnica internacional, ajudando 9 países latino-americanos, 4 africanos, e 2 asiáticos a adaptar suas abordagens às realidades culturais específicas de cada região. Em uma década, variações do modelo Aline Ferreira estavam sendo implementadas em 23 países, beneficiando mais de 500 mil de crianças e adolescentes em situação de risco globalmente.
O impacto mais gratificante para Aline foi observar como os participantes de seus programas estavam se tornando líderes em suas próprias comunidades e áreas de especialização. Marina Santos havia fundado organização não governamental que oferecia programas similares em Santa Catarina e já atendia mais de 3.000 jovens anualmente. Júlia Medeiros se especializou em arte-terapia para sobreviventes de abuso sexual e desenvolveu protocolos inovadores que estavam sendo adotados por centros de atendimento especializados em todo o país. Carlos Eduardo, jovem que havia superado dependência química através das oficinas de Aline, se tornou educador especializado em prevenção de drogas e criou metodologia que combinava dança com educação sobre saúde mental. Dezenas de histórias similares confirmavam que o trabalho de Aline estava gerando multiplicadores naturais de transformação social. A transformação mais impressionante aconteceu no próprio sistema de proteção a crianças e adolescentes brasileiros. Conselhos tutelares, casas de acolhimento e centros de atendimento socioeducativo passaram a implementar componentes de arte-terapia em seus programas, usando protocolos desenvolvidos por Aline e sua equipe. A cultura institucional havia mudado fundamentalmente, de abordagem punitiva e assistencialista para ambiente que reconhecia potencial criativo e capacidade de superação de jovens em situação de vulnerabilidade. A Aline havia contribuído para a revolução silenciosa na forma como o Brasil tratava crianças e adolescentes em risco social. O Programa Nacional coordenado por Aline se tornou política pública permanente, sobrevivendo a mudanças de governo e alterações partidárias porque havia provado sua efetividade através de resultados mensuráveis. O investimento federal havia sido expandido para R$ 80 milhões anuais. O programa estava presente em todas as capitais e principais cidades do interior, e mais de 5.000 educadores haviam sido treinados na metodologia. Em uma década de funcionamento, o programa havia atendido diretamente mais de 2 milhões de jovens, criando impacto geracional que continuaria beneficiando famílias e comunidades por décadas. A dimensão educacional do impacto se manifestou através de mudanças curriculares em cursos de pedagogia, psicologia e serviço social de universidades brasileiras. As metodologias desenvolvidas por Aline se tornaram conteúdo obrigatório em disciplinas sobre desenvolvimento infantil, intervenção social e arte-educação. Uma nova geração de profissionais estava sendo formada com compreensão muito maior sobre o potencial terapêutico das artes e importância de abordagens holísticas que integram desenvolvimento emocional, social e acadêmico. A Aline havia influenciado não apenas políticas existentes, mas também formação de futuros profissionais da área. O impacto na vida de famílias inteiras foi documentado através de pesquisa longitudinal coordenada pela Universidade de São Paulo. O estudo acompanhou 500 famílias de participantes dos programas de Aline durante 5 anos, documentando não apenas melhorias na vida dos jovens atendidos diretamente, mas transformações positivas em dinâmicas familiares, relacionamentos entre pais e filhos, e estabilidade econômica doméstica. 87% das famílias relataram que participação do jovem no programa havia melhorado comunicação familiar e reduzido conflitos domésticos. O estudo confirmou que o impacto da arte-terapia transcendia indivíduos atendidos, beneficiando sistemas familiares completos. A influência de Aline na formação de políticas públicas se estendeu além de seu programa específico. Seus métodos de pesquisa baseada em resultados práticos foram adotados por outros programas governamentais nas áreas de educação, saúde mental e desenvolvimento comunitário. O modelo Aline Ferreira de desenvolvimento de políticas, começar com projeto piloto pequeno, documentar resultados rigorosamente, adaptar baseado em feedback e escalar gradualmente, se tornou metodologia reconhecida para inovação em políticas sociais. Ministérios federais começaram a exigir que novos programas seguissem protocolos similares de avaliação e adaptação.
A dimensão mais ampla do impacto se manifestou através de mudanças culturais na forma como a sociedade brasileira via jovens em situação de vulnerabilidade. Antes do trabalho de Aline, narrativa predominante focava em deficiências, traumas e limitações dessa população. Aline havia ajudado a criar nova narrativa que enfatizava potencial, criatividade e capacidade de superação. Mídia nacional passou a cobrir histórias de sucesso de jovens que haviam participado de programas de arte-terapia, e a opinião pública se tornou mais otimista sobre possibilidades de mudança social através de investimento adequado em desenvolvimento humano. A sustentabilidade do impacto foi garantida através de institucionalização das metodologias em estruturas permanentes do governo federal e organizações parceiras. O Instituto Nacional de Arte-Terapia Social, criado com liderança de Aline, se tornou centro de excelência que oferecia formação contínua, desenvolvia pesquisas sobre efetividade de intervenções e assessorava a implementação de programas em diferentes regiões. As inovações de Aline haviam se tornado parte permanente da infraestrutura brasileira de proteção social. Mas talvez o impacto mais duradouro tenha sido a inspiração que a história de Aline ofereceu para milhares de outras pessoas que haviam enfrentado abandono, abuso ou outras formas de trauma, mostrando que experiências dolorosas podem ser transformadas em sabedoria e liderança que beneficiam comunidades inteiras, desde que encontrem pessoa disposta a processar sofrimento de forma construtiva e canalizá-lo através de trabalho dedicado ao bem comum. O legado mais profundo de Aline se consolidou de uma forma que ela nunca havia planejado ou antecipado. 15 anos depois da descoberta devastadora sobre sua verdadeira identidade, Aline havia se tornado a brasileira mais citada internacionalmente na área de arte-terapia para desenvolvimento social. Mas seu verdadeiro legado não estava nos prêmios ou reconhecimentos que acumulou, e sim na transformação cultural permanente que criou sobre como sociedades podem usar criatividade para curar traumas coletivos e desenvolver potencial humano. O que começou como busca pessoal por cura emocional havia evoluído para movimento global de democratização da arte como ferramenta de transformação social. A Escola Nacional de Arte-Terapia Social Aline Ferreira, estabelecida quando ela completou 40 anos, se tornou o centro de formação mais respeitado do mundo na área de intervenção social através das artes. A escola oferecia cursos de especialização para educadores, psicólogos, assistentes sociais e artistas interessados em usar criatividade para benefício comunitário, e já havia formado mais de 10.000 profissionais que trabalhavam em 60 países diferentes. O modelo pedagógico desenvolvido por Aline, combinando rigor técnico com sensibilidade emocional e compromisso social, se tornou referência internacional para a formação de arteterapeutas especializados em populações vulneráveis. O aspecto mais notável do legado foi como Aline havia transformado a percepção global sobre relacionamento entre trauma pessoal e liderança social. Antes de seu trabalho, experiências de abandono e abuso eram geralmente vistas como limitações que impediam desenvolvimento pleno. Aline provou que essas experiências, quando processadas adequadamente, podem gerar sabedoria excepcional e capacidade de liderança que beneficia sociedades inteiras. Sua trajetória inspirou pesquisas acadêmicas sobre liderança baseada em trauma e influenciou políticas de desenvolvimento de liderança em organizações governamentais e não governamentais globalmente. O Instituto Aline Ferreira para a Transformação Social através das Artes, financiado por organizações internacionais e governos de 12 países, se tornou o centro de pesquisa que desenvolvia e testava metodologias inovadoras para o uso de expressão criativa em resolução de conflitos, cura de traumas coletivos e construção de coesão social. O Instituto havia trabalhado com comunidades afetadas por guerras, desastres naturais e crises econômicas, sempre usando arte como linguagem universal para facilitar cura e reconstrução. Em 2 décadas de operação, metodologias desenvolvidas pelo Instituto haviam sido implementadas em situações de crise em 40 países.
A dimensão mais tocante do legado se manifestou através da família global que Aline havia criado através de seu trabalho. Milhares de ex-participantes de seus programas mantinham contato regular, muitos se tornaram líderes em suas próprias comunidades, e dezenas desenvolveram programas inspirados em seus métodos. Marina Santos expandiu seu trabalho para nível nacional e se tornou ministra da Cultura do Brasil, implementando políticas que democratizaram acesso à arte para populações vulneráveis. Júlia Medeiros desenvolveu protocolos de arte-terapia que foram adotados pela Organização Mundial da Saúde como tratamento padrão para sobreviventes de trauma. Carlos Eduardo se tornou embaixador da Unesco para programas de prevenção de drogas através das artes. A influência de Aline na transformação de comunidades inteiras foi documentada através de estudo longitudinal que acompanhou durante 20 anos os bairros onde seus primeiros programas foram implementados. Comunidades que receberam programas sustentados de arte-terapia apresentaram redução de 43% em índices de violência, aumento de 56% em conclusão de educação superior, e diminuição de 62% em casos de depressão e ansiedade entre jovens. As transformações transcenderam indivíduos atendidos diretamente, modificando culturas comunitárias inteiras e criando ambientes mais saudáveis e esperançosos para gerações futuras. O legado acadêmico se manifestou quando universidades de 5 continentes criaram cátedras de estudos sobre metodologias desenvolvidas por Aline. A Cátedra Aline Ferreira de Estudos sobre Arte e Transformação Social na Universidade Harvard financiava pesquisas sobre a aplicação de seus métodos em diferentes contextos culturais, e já havia produzido mais de 200 estudos que aprofundavam compreensão científica sobre mecanismos através dos quais expressão criativa facilita a cura emocional e desenvolvimento de liderança. Aline havia contribuído para a criação de campo acadêmico completamente novo. A transformação mais surpreendente no legado foi como a história de Aline mudou conversas globais sobre abandono, abuso infantil e possibilidades de superação. Organizações internacionais de proteção à infância passaram a usar sua trajetória como exemplo de que crianças em situações extremas de vulnerabilidade podem não apenas sobreviver, mas se tornar líderes excepcionais quando recebem apoio adequado. Aline se tornou símbolo global de que circunstâncias de nascimento não determinam potencial de contribuição social, e que sociedades que investem adequadamente em desenvolvimento de jovens vulneráveis podem se beneficiar enormemente de liderança e sabedoria que emergem de experiências de superação. O legado espiritual, embora raramente mencionado publicamente, se manifestou através de como Aline havia demonstrado possibilidades de transformar raiva e dor em amor e serviço. Muitas pessoas de diferentes tradições religiosas e filosóficas viam na trajetória de Aline um exemplo de alquimia emocional, capacidade humana de converter experiências destrutivas em energia criativa que beneficia comunidades inteiras. Aline havia se tornado exemplo vivo de que cura pessoal e transformação social são processos interconectados que se fortalecem mutuamente. O legado definitivo se concretizou quando Aline percebeu que havia criado o sistema autossustentável de transformação social que continuaria evoluindo e se expandindo independente de sua presença física. As metodologias que desenvolveu estavam sendo aprimoradas continuamente por nova geração de arte-terapeutas, as instituições que criou tinham liderança competente e visão clara, e os princípios que estabeleceu estavam integrados permanentemente em políticas públicas e práticas educacionais de dezenas de países. Aos 50 anos, Aline frequentemente reflexionava que sua maior conquista não havia sido superar abandono e abuso, ou alcançar reconhecimento internacional, mas ter descoberto que amor incondicional que sempre buscou poderia ser criado através de dedicação ao bem-estar de outras pessoas. Ela havia aprendido que família verdadeira não é determinada por biologia, mas por escolha consciente de cuidar, proteger e nutrir crescimento de outras pessoas. Aline havia se tornado mãe simbólica para milhares de jovens que precisavam de alguém que acreditasse em seu potencial.
O legado mais significativo foi a prova de que uma pessoa comum, guiada por compaixão genuína e disposta a transformar experiências dolorosas em sabedoria compartilhada, pode criar ondas de mudança positiva que se expandem muito além de sua experiência individual, beneficiando gerações futuras e demonstrando que o potencial humano para transformação e contribuição social não tem limites quando encontra propósito adequado e apoio necessário para florescer. Histórias de conquista através de mérito e dedicação mostram que transformação genuína começa quando encontramos coragem para usar nossas experiências mais difíceis como fonte de sabedoria para ajudar outras pessoas. Inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais narrativas que revelam como o trauma pode ser alquimizado em liderança, como rejeição pode ser transformada em capacidade de acolhimento, e como as feridas mais profundas podem se tornar fontes das contribuições mais extraordinárias para o bem comum. Esta foi mais uma História de Luz.